Aleluia. Boa noite, graças e paz, Senhor de Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Eu me chamo Tiago Pinheiro, casado com a Marcele. Caroline está ali atrás. O mais lindo aqui da igreja, né? Eita, Jesus. Pai da Ana e da Isis. Amo a minha família. Amo a minha família. Amo também a minha igreja. Aleluia. Antes de ministrar, eu sempre peço algo para Deus. Eu peço assim, Senhor, que seja uma mensagem para a igreja. Para a nossa igreja. Eu sempre peço, Senhor, uma mensagem para a nossa igreja. Uma mensagem para a nossa igreja. Aleluia. E aí a gente sempre fica naquela expectativa de o Senhor testificar aquilo que Ele vai entregando para a gente, né? O Senhor falar conosco. E antes do culto de hoje, a gente tem uma salinha de oração ali. A gente ora sempre às 6h30, a gente já começa a orar. Eu convido você a estar ali também orando com a gente. E foi bom porque quando a gente estava orando, pastor, eu sempre costumo falar qual o tema da ministração para o pastor. Sempre quando eu posso, eu antecipo para o pastor, né? Graças a Deus o pastor sempre aprovou. E quando eu compartilhei o tema, uma nova estação se aproxima, um avivamento missionário. O pastor disse, glória a Deus, testificando. Então esse é o primeiro sinal que a palavra ela vem da parte do Senhor, é quando o pastor da igreja testifica a mensagem, aleluia. E eu disse, glória a Deus, o Senhor já está testificando. Aí quando terminou a oração, a irmã Zamar, profeta do Senhor, disse assim, estava aqui orando e o Senhor me mostrou algo. O Senhor me disse que quando é para vir para a igreja, a gente escolhe a melhor roupa e vem para ir para a igreja. Mas quando é para sair lá fora, a gente tanto faz ou tanto fez. O Senhor não estava falando de uma peça de roupa, né? Não era sobre uma peça de roupa que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando de aquilo que nós estamos vivendo aqui dentro, a gente precisa viver lá fora. E eu disse, glória a Deus, está testificando. Começou o louvor, e aí o irmão Ederson estava ali atrás, ele me chama, irmão Tiago, deixa eu compartilhar um negócio contigo. E eu disse, pode falar, irmão Ederson. Ele disse, o Senhor colocou no meu coração um projeto de evangelismo. Eu disse, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Por isso eu creio que nós vamos entrar nessa rota de um evangelismo, de missões, com muito avivamento. E no início do culto eu falei sobre amar a igreja. Eu amo a igreja, a nossa igreja. E eu queria convidar você. Eu sei que você já ama, mas amar mais. Eu sei que você já ora por essa igreja, mas eu queria convidar você a orar mais. Pela nossa igreja. Você tem um carinho a mais. Ser um defensor desse ministério. E eu não estou falando aqui de igreja como CNPJ, eu não estou falando de templo, eu não estou falando da estrutura, eu não estou falando dos eventos, eu estou falando desse corpo de Cristo que somos nós. Eu estou falando dessa unidade que nós somos. A Nova Aliança Adonai, a Nova Aliança em si, ela não precisa de ter exaltação da sua placa, porque nós nem carregamos isso. A nossa identidade não é a placa que está lá fora. A nossa identidade é aquilo que vivemos. E o engraçado é que isso não estava na mensagem, né? Mas quando veio o louvor, me veio isso no meu coração de trazer essa palavra, antes de nós entrarmos na mensagem, sobre sermos apaixonados por esta igreja. Eu não estou falando da igreja instituição, eu estou falando desse corpo de Cristo. Ser apaixonado pelas nossas lideranças.
Uma igreja que ora pelos seus pastores. Mande uma mensagem de madrugada. O pastor olhou logo para mim de madrugada. Mas mande uma mensagem para o pastor Lucas, para a pastora Patrícia, de madrugada, dizendo: eu estou orando por vocês. Eu estou chorando por vocês. Eles vão ver só de manhã, igreja. Não espere receber a resposta deles de madrugada. Mas isso veio no meu coração, igreja, porque assim, eu creio que nós estamos saindo de uma rota. Eu não sei se você observou como nós estamos nos movimentando como igreja nesse ano. E como o Senhor nos surpreendeu com a conferência. Eu acredito que esse ano foi o ano que nós mais oramos por milagres. Foi o ano que nós mais intensificamos a nossa fé. O ano que nós mais clamamos por um mover sobrenatural. Mas nós fizemos isso aonde? Aqui dentro. Nós fizemos isso aonde? Dentro deste templo. Mas eu creio que isso foi proposital da parte do Senhor. Eu creio que isso veio da parte do Senhor no sentido de nos preparar para a próxima estação. E a conferência Igreja Viva, ela trouxe muito isso. Uma das coisas que eu lembro é que os 3 dias de conferência iria apontar para as próximas estações. E eu creio que nós, como Igreja Nova Aliança Adonai, nós estamos entrando nessa rota de avivamento missionário. Aquilo que nós vivemos dentro desse templo, nós vamos começar a viver fora deste templo. Aquilo que nós choramos, aquilo que nós entregamos neste templo, nós vamos começar a viver fora deste templo. Eu não sei se você tem observado que na reta final desse ano, o Senhor tem nos capacitado, tem trabalhado em nós essa capacitação. Nós tivemos aí o curso de intercessão. Aleluia. Estamos tendo aí o forjado na palavra. Tivemos séries, muitas séries. Excelência Jovem trouxe muitas séries. Começa outra sábado, né, pastor? Santidade, aleluia. Sábado. Tivemos campanha. Os cultos também foi aquela palavra de urgência. E tudo isso eu creio que o Senhor está nos preparando e apontando para uma próxima estação. Uma estação de avivamento missionário. E essa palavra missionário, às vezes nos aproxima e nos distancia. Porque a grande maioria de nós, quando ouve missionário, já traz à memória aquela pessoa que fez um treinamento na base missionária, colocou a mochilinha nas costas e foi-se embora. Foi evangelizar em outras nações, em outros estados. Esse é o primeiro pensamento que vem sobre missionário. E glória a Deus, eles são missionários. E glória a Deus, o Senhor vai mandar alguns da nossa igreja para fora. Fazer missões. No nosso meio já tem mochilas prontas. Aleluia. O Senhor já tem uma mochila pronta. Mas a igreja, o avivamento missionário que eu quero falar hoje é outro. É aquele onde a base missionária, eu vou já dizer onde vai ser a sua base missionária. Você fica se perguntando: Senhor, onde é que o Senhor vai me enviar? Qual vai ser a terra? Vai ser dentro da sua casa, aleluia.
vai ser dentro do seu trabalho, aleluia, na sua rua, na sua igreja. Essa vai ser a sua primeira base missionária. Diga, Senhor, a minha base missionária é lá na minha casa. Diga mais, Senhor, a minha base missionária é lá na minha casa. Aleluia. Essa será a próxima rota, igreja. Essa vai ser a nossa próxima estação. Por isso, a questão de orar pela igreja. Mas porque quando ocorrem missões, evangelismo, o reino de Deus, ele começa a expandir. Mas expandir incomoda. Crescer muitas vezes dói. Esticar as tendas gera um desconforto. É sair do lugar que estamos acostumados para ir para um lugar que nós não estamos. Por isso, esse próximo ano, nós vamos nos movimentar muito mais do que a gente já se movimentou. Nós, como igreja, nós vamos ser muito mais agitados, como nós ainda não formos. Porque vai ter muito movimento nesta casa. Muita gente vai entrar nesta casa. A nossa família vai crescer. Nós vamos expandir, porque o Senhor nos chama para isso. E somente uma igreja que está pronta, que está madura, ela consegue expandir. Aleluia. E eu creio que chegou esse tempo. Quero convidar você a abrir lá em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Deixa eu certificar. Isso, Marcos capítulo 16 ao capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler esse texto, esse é o texto para essa noite. Tem muita coisa que o Senhor quer falar conosco através desse texto, daquilo que nós vamos viver na próxima temporada. Desse chamado que ele não é só para nós como igreja, mas esse é o tempo de nós vivermos isso. Este é o tempo de nós vivermos isso. Aleluia! Povo de Deus. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinha visto depois de ressurreto. E eles lhe disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, empunharão as mãos nos doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com os sinais que a acompanhavam. Diga aleluia. Aleluia, povo de Deus. A gente precisa entender um pouco o contexto dessa passagem. Jesus já havia ressuscitado, e os discípulos duvidaram que isso tinha acontecido. E o interessante é que Jesus já tinha falado com eles antes que isso iria acontecer. O Senhor já tinha anunciado a eles um tempo que isso iria acontecer. E mesmo assim eles não acreditaram. E o texto diz, bem no versículo 14, no início, Marcos 16, 14, diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Deixa eu ver essa versão. Isso. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração,
porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ser ressurreto. Incredulidade e dureza de coração, aleluia. Igreja do Senhor Jesus, na próxima estação, para que nós possamos viver esse avivamento missionário, uma das primeiras coisas que precisam ser quebradas dentro de nós, e a incredulidade e a dureza do nosso coração, aleluia. Incredulidade porque nós precisamos crer naquilo que o Senhor vai fazer. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor está nos chamando para viver. Se nós formos incrédulos, nós como igreja Nova Aliança Adonai, nós não vamos conseguir viver essa próxima estação. Eu não sei se você entendeu, eu disse, nós não vamos conseguir viver a próxima estação. Você não vai conseguir desfrutar daquilo que o Senhor tem. Amados, e dureza no coração, amados. Nosso coração precisa estar quebrantado, amados. Quem tem esse chamado de cuidar de pessoas aqui, sabe do que eu estou falando, amado. Se o teu coração for duro, você não vai conseguir. Se o teu coração não for quebrantado, você não vai conseguir, amados. Porque muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é simples cuidar de pessoas. Por isso nós precisamos entender isso. Olhe para a sua casa agora, olhe para a sua família. Provavelmente tem alguém lá que você diz, esse dá trabalho. Esse não tem jeito. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos entender e crer naquilo que o Senhor vai fazer conosco como igreja. Essa dureza no nosso coração precisa ser quebrada. Essa incredulidade precisa ser quebrada. Mateus 13, 5, 8 diz assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Mas a incredulidade do nosso coração não pode impedir aquilo que o Senhor vai fazer. A incredulidade do nosso coração não pode impedir a manifestação de Deus através da nossa vida. 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse chamado missionário para fora é viver aquilo que nós ainda não estamos acostumados. É ver aquilo que a gente não vê num culto. Não é estar sentado, ver alguém ministrando, não é ministrar enquanto alguém está sentado. Igreja, a gente fica, quem vai ministrar, ele sempre fica um pouco nervoso, ansioso, é normal. Mas eu digo algo, para mim era confortável estar aqui. Os músicos, nervoso, é normal. Mas para eles é confortável estar aqui. Para quem vai dirigir, é normal ficar preocupado, mas é confortável estar aqui. Você que está sentado aí, é confortável estar onde você está. Mas quando o Senhor nos projeta para o desconhecido, para algo que nós ainda não vivemos com intensidade, nós precisamos manifestar a nossa fé. Precisamos quebrar a incredulidade, quebrar a dureza do nosso coração e entender que as próximas estações nós vamos nos mover por fé. Aleluia? O texto continua. Marcos 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. E lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Igreja, essa passagem ela mostra a urgência que é o evangelho. Você não faz ideia o quanto esse texto demonstra o quanto é urgente a mensagem da salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus ele é bem direto. E
quem não crer será condenado. Há uma urgência nessa palavra. É como um grito de socorro. Vão pelas ruas, preguem o evangelho. Há uma urgência nessa terra pelo evangelho ser espalhado. Pessoas estão sendo condenadas. Pessoas estão perecendo sem esse evangelho. Literalmente, pessoas estão morrendo nas ruas sem conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus. Pessoas estão partindo sem nem sequer ouvir uma ministração, alguém o convidando. Mas o Senhor, Ele não dá nomes para quem é esse chamado. Essa palavra estava sendo direcionada aos 11 discípulos de Jesus. Mas se ela está contida nas Escrituras, é porque ela vai atravessar toda a eternidade e alcançar todos nós. Por isso há um chamado urgente para falar de Jesus. Nós falamos de tanta coisa. Nós falamos de tanta coisa. Hoje eu tive que dobrar o meu horário de serviço. A gente teve uma demanda a mais, então foi de 8 horas até 5:30 da tarde. Mas a gente passou o dia inteiro quase conversando com o outro, conversando. E na minha cabeça eu tenho uma palavra para ministrar. Eu tenho uma palavra para ministrar hoje à noite. E eu saí de lá com isso na cabeça, e quando eu cheguei em casa eu lembrei que eu não falei de Jesus para eles. Mas é fácil falar de Jesus para quem já conhece Jesus. É fácil falar de Jesus para nós que já conhecemos a Jesus. Mas quando é para falar de Jesus para quem não conhece... E nós precisamos ter essa urgência. Há um chamado de urgência, igreja. O mundo está gemendo de dor. O mundo está sofrendo. Mas é bom vir para um culto igual a esse, aleluia. É bom pegar uma adoração igual essa. É bom ficar sentado aí. Mas tem alguém na beira de uma sarjeta, que nem água bebeu hoje. Tem alguém que nem comeu hoje. Essa é a urgência do Evangelho. Aleluia, vamos avançando. Versículo 17. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, empunharão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Aleluia. Igreja, nós vamos entrar nessa rota de um evangelismo sobrenatural. Um evangelismo carregado de palavras proféticas, carregado de palavras de sabedoria, de conhecimento, de cura, de autoridade. É esse o evangelismo que nós vamos viver. Mas nós precisamos de algo. Nós precisamos de algo. Aleluia. Salmo 77, 14 diz assim: Tu és o Deus que realiza milagre. Mostra o teu poder entre os povos. Mas deixa eu dizer algo. Quem aqui já participou do Café com Cristo? A rotina do Café com Cristo é: vem para cá, se reúnem, oram, vão evangelizar. Quanto tempo dura o evangelismo? 1 hora? 1 hora? 1h30? Aleluia. Quanto tempo você passou orando por aquele evangelismo?
É disso, igreja, que nós estamos falando. É de passar tempo no secreto, de orar se preparando para você falar uma coisa só. É nós passarmos tempo jejuando, buscando o Senhor, clamando para quando chegar a hora de partilhar da mensagem, estarmos cheios da presença de Deus, amados. A palavra do Senhor, ela não vai vazia, porque há poder nessa palavra. Há poder nessa palavra, amados. Mas aquele que carrega a palavra, ele precisa ser munido de uma autoridade que só o Espírito Santo é capaz de nos dar. Só o Espírito é capaz de nos dar essa autoridade que nós, como igreja, precisamos ter. Diga assim: eu, como igreja Adonai, preciso carregar esta autoridade. Aleluia. Seguindo um pouquinho no texto. Versículo 19 e o 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, a dinâmica dessa passagem é: Jesus ressuscitara, alguns discípulos não estavam crendo nisso. Jesus repreende a incredulidade e a dureza do coração deles. E logo em seguida Jesus lança o grande comissionamento: vão e pregam o evangelho a toda criatura. E logo em seguida Jesus sobe. Mas aqui está o ponto crucial desse texto. É a resposta que os discípulos disseram. O Eupídio ministrou sobre a resposta, né? Qual a nossa resposta diante daquilo que nós recebemos na conferência? E qual vai ser a nossa resposta diante desse chamado de Deus para esse evangelismo? Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos saíram. Amados, até quando nós vamos ficar no mesmo lugar? Até quando eu, Tiago, vou ficar só ministrando aqui nesse altar? Até quando você que é líder vai ficar esperando o dia da sua célula para ministrar uma célula? Até quando você que é membro vai ficar esperando a sábado para ir para a Aliança Jovem, o domingo para ir no culto com a sua família, a quarta para ir no culto de campanha? Que dia vai ser esse que você vai sair para fora? E entenda, sair para fora não é somente sair dessa igreja e evangelizar. É pegar a mensagem que está em você, a mensagem que você carrega. Quando será o dia que você vai lançar ela para fora? Eu sei que você faz isso, eu sei que você evangeliza, eu sei que você fala de Jesus, mas o Senhor está chamando para algo maior. Aleluia. Algo intenso. Aleluia. Nós precisamos ter atitude. Diga, eu preciso ter atitude de ser esse instrumento de Deus na terra e carregar essa mensagem. Aleluia. Eu preciso ser esse instrumento. E pregaram por toda parte. Agora você sabe para onde você vai pregar. Toda a parte. Tiago, eu começo por onde? Comece por você. Seja um missionário de si mesmo, igreja.
Não fale daquilo que você está vazio. É fácil falar. É fácil eu decorar um versículo e dizer: Jesus te ama, aceita Jesus hoje, está com o coração vazio. A primeira coisa que você deve fazer é isso: seja um missionário de si mesmo. Acorde de manhã e pregue para você, se arrependa de novo. Diga para você mesmo. Sabe, quando você for escovar o seu dente, vamos entrar na parte bem prática agora. Estiver na frente do espelho, diga, olhe para você e diga: se arrependa, miserável. Você precisa de Cristo. Confesse o seu pecado de manhã cedo. Você não tem escolha, que sair sem escovar o dente você não vai sair. Faça isso. Comece com você. Comece na sua casa. Sabe, seja sutil. Parece uma mensagem de João Batista. Mas não é isso que eu estou falando. Não é se arrependam, raça de víboras na sua casa. Não, amados. Não é sobre isso. Missões não é só com palavras, mas é com atitude. É um abraço, é um afeto, é um carinho, é uma mensagem. As palavras não precisam sair da sua boca, elas precisam sair do seu coração. Então não adianta você dizer que não sabe pregar. Isso não é um martelo que se bate num prego, é uma mensagem que sai do teu coração. Eu sei que você sabe fazer isso. Eu sei que você sabe fazer isso na sua casa, no seu ambiente de trabalho, sendo honesto, sincero, responsável. Essa é a mensagem que essa terra precisa. O Senhor já está separando os avivalistas dessa terra. O Senhor já está preparando os missionários mochileiros da Adonai. Mas o Senhor quer preparar você com a suavidade do Evangelho, irmão. Não é batendo, não é pela força do nosso braço, mas é pelo espírito de mansidão que habita em nós. Sabe, as palavras podem até chegar a um ponto de ter que ser dura, mas no teu coração tem que ter um quebrantamento, uma mansidão, um amor sincero. Tem gente que evangeliza sem saber o que é amar. Tem gente que não tem coragem nem sequer de dar um abraço. Mas nós precisamos fazer isso. O Senhor vai dar oportunidade para nós evangelizarmos. É um evangelismo espontâneo, por oportunidade. Mas também o Senhor cobrará de você o evangelismo intencional. É quando você acorda e diz: hoje eu vou falar de Jesus para alguém. Quando você acordar, você vai ligar para alguém da sua cela e vai dizer: ei, vamos hoje visitar fulano. Você vai ser intencional naquilo que você vai fazer para o Senhor. Aleluia. Continuando ainda nesse último texto. E o Senhor cooperava com eles. Aleluia. Nós não estaremos sozinhos nessa jornada. Povo de Deus, o Espírito Santo habita em você. Sabe, nós não compreendemos a plenitude que é o Espírito Santo em nós. Poucos de nós sabemos de fato o que é o Espírito Santo em nós, amados. Nós confiamos em coisas humanas, buscamos coisas humanas, mas o que há de mais valoroso nessa terra está em você, amado. É o Espírito Santo. Amados, Ele está esperando você, para que você desfrute dele. Nós não fazemos ideia do que é o Espírito Santo, amado. Você não faz ideia. Ore pedindo a Ele: Senhor, revela-te a mim. Revela o teu Espírito a mim, amados. Ele está disponível. Dia e noite Ele está desejoso pelo dia que você vai se lançar nele, querendo conhecê-lo. Nós como igreja precisamos desfrutar da presença do Espírito, aleluia.
Nós precisamos desfrutar da presença do Espírito. Nós não estaremos sozinhos, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Aleluia. O Espírito Santo será o testemunho da palavra que nós vamos carregar, porque será a palavra dele, será as Escrituras, será aquilo que ele revelar no teu coração. Isso será confirmado através de sinais. Isso será testificado através da manifestação de sinais e maravilhas. Sabe quando Jesus encontra aquele homem de Gadara, homem gadareno? Leia essa passagem com bastante atenção, amados. O encontro de Jesus com aquele homem. Amados, hoje quando eu ando na rua e vejo alguém assim, fico imaginando, meu Deus do céu, o que é isso? Que encontro é esse que libera alguém que está aprisionado? Que encontro é esse que quebra todas as barreiras, todas as prisões? O que é que Jesus carregava? Quando Jesus olhava, o que é que ele estava vendo? O que é que estava no coração dele, que a gente precisa ver com esses olhos, a gente precisa carregar dentro de nós, para que a gente possa ser esse agente de encontros, causando a libertação, trazendo luz onde há trevas. Igreja Nova Aliança Adonai, nós já estamos chegando aqui no fim. Essa mensagem, ela mexeu um pouco comigo, porque eu sempre compartilho algo com o pastor, eu digo assim: pastor, eu tenho a impressão de que, às vezes eu estou falando agora de mim, algo pessoal, aleluia, que é tão pouco aquilo que fazemos. Eu digo assim: Senhor, é tão pouco daquilo que podemos fazer. Talvez você olhe para mim dando uma mensagem, mas todo mundo que está aqui dando a mensagem, esse lugar aqui é confortável para ele. Quando os músicos estão tocando algo, que intimidade, que adoração, aleluia, sim, é uma intimidade, é uma adoração, mas esse lugar que eles ficam aqui com o violão na mão, é natural para eles. Você que é líder, ministra uma célula, uau! Mas isso é natural para você. Mas o Senhor quer nos chamar para um evangelismo sobrenatural. Nos tirar desse lugar de conforto, amados. O Senhor vai fazer coisa conosco, igreja. Nós somos uma igreja de promessas. Nós recebemos várias palavras, tanto como igreja quanto como pessoas. E o Senhor tem urgência em cumprir essas palavras. O Senhor tem urgência em cumprir aquilo que Ele quer fazer no nosso meio, aquilo que Ele quer fazer na tua casa. Agora, a gente vai falar onde dói um pouco, que é na nossa casa. O Senhor conta com você. Aleluia. Você ora pelos seus, clama pelos seus, mas tem algo mais a fazer pelos seus. Amém? Esses dias eu fiquei pensando lá em casa: Senhor, será se eu já chamei os meus para vir para o culto com tanta intensidade igual eu chamo os de fora?
Será se um dia eu liguei para cada um da minha família, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, dizer, vim aqui em casa hoje que eu tenho uma mensagem para ministrar para vocês? Será se eu já fiz isso? Você que é músico, um dia você já fez isso? Ei, vem aqui na minha casa que eu tenho uma adoração para entregar para vocês. Você já fez isso? Nós somos bons em fazer aquilo que nós já sabemos fazer em lugares que nós estamos acostumados a fazer. Mas está chegando o tempo que o Senhor vai puxar a tua cadeira. Chegando o tempo, Tiago, que o Senhor vai tirar o microfone da tua boca. Isaías, o Senhor vai tirar o violão de tuas mãos. Entenda o que o Senhor está dizendo. Isso não é algo literal. Tiago, tu não vai mais ministrar no altar. Isaías, tu não vai mais tocar. Não é sobre isso que eu estou falando, mas é sobre a mensagem que o Senhor está dizendo. O violão que tu vai tocar é outro. O microfone que tu vai segurar é outro. A cadeira que tu vai sentar é outra. Porque o Senhor quer sacudir este lugar. Eu tenho certeza que você já foi em uma igreja e disse assim, uau, que igreja boa essa aqui. Aí você fica assim, a ver, dá vontade de vir para essa igreja. Né? Não, acho que eu vou falar, pastor, não quero mais ficar na Donai e vou para outra igreja. Mas você um dia já parou e olhou para aquela igreja e disse assim, uau, eu vou levar isso para a minha igreja. Você já um dia já foi na casa de alguém, de uma família, e viu, nossa, que família é essa? E chegou na sua casa e disse, eu vou ter essa família na minha casa. Esse é o tempo, igreja. Cabe quantas pessoas aqui, pastor? Quantas? 220 pessoas nesta igreja. Deixa eu perguntar para você. Aleluia. Está gravando? Glória a Deus. Está gravando, aleluia. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Vamos lá, é sem vergonha agora. Sem vergonha no sentido bom da palavra. Não ter vergonha. Aleluia. Se você ganhou 10 pessoas para Jesus no ano passado, levante a sua mão. Eu pensava que ia ter 10, por isso que eu falei 10. 5 pessoas, você conquistou. Você evangelizou, você levou para a igreja. Eu não estou falando de dar uma mensagem e eu vou fazer o convite e as pessoas vindo. Não. Você visitou, você conheceu, você apresentou Jesus, levou para a sua cela e veio para cá. 5 pessoas, quem conseguiu ganhar 5 pessoas para Jesus ano passado? Uma pessoa ali. 3 pessoas para Jesus. Quem conseguiu ganhar 2 pessoas para Jesus? 1 pessoa para Jesus. Quem é que não desistiu de Jesus? Veja, igreja. Veja. Agora, se eu perguntar para empresários quantos clientes você fez, quantas vendas você alcançou, dói, igreja. Dói. Se cada cliente seu fosse um cristão, Jesus Cristo. Nós precisamos dessa urgência, igreja. Não há nada mais importante do que estar com Jesus na eternidade. Não há nada mais importante do que conhecer Jesus e desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Agora, se alegre que você pode ser esse instrumento, você é esse instrumento. Você é essa pessoa que vai evangelizar na sua casa, essa pessoa que vai evangelizar no trabalho, nas ruas, em suas viagens, na faculdade. Você é essa pessoa com muita simplicidade, não somente com palavras, mas com aquilo que você carrega no teu coração. Vamos fazer um desafio. Vamos fazer um desafio. Aleluia. Ainda temos aí 1 mês e meio, né? Mas coloque um número nesse próximo ano.
nós vamos orar e pedir que o Senhor te mostre um número. Aleluia. Não negocie esse número com o Senhor. O número que Ele te entregar é porque Ele crê que você é capaz. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor. Nós vamos orar agora. Nós vamos entrar nessa rota missionária, igreja, de um avivamento missionário. Homens e mulheres que evangelizam, manifestam a glória de Deus com sinais e maravilhas. O Espírito Santo vai capacitar a gente. O Espírito Santo de Deus vai capacitar essa igreja de forma sobrenatural. Aleluia. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos orar por esse novo tempo, aleluia, por esse avivamento missionário. Eu quero que você comece a imaginar você evangelizando, você ganhando aquela pessoa para Jesus que você tanto ora. Imagine você indo nas praças, imagine você no seu trabalho, chamando os amigos, as amigas para falar de Jesus. Você na sua célula que sempre fica caladinho, imagine você falando, levando a palavra. Comece a imaginar, comece você a imaginar. Você que tem um chamado no coração de ir embora. Você que sabe que Deus chama você para colocar essa mochila nas costas e ir embora. Comece a imaginar você preparando essa mochila. Amém? Comece a imaginar você preparando essa mochila.